Boa tarde, meus irmãos, meus amigos em Cristo Jesus, a todos vocês que estão acompanhando esse podcast. Estamos aqui na minha casa mesmo, aqui é a primeira vez que a gente está fazendo isso, né? Deus tem colocado em nossos corações esse trabalho aí. Uma forma também que encontramos aí também de estar levando a palavra, né? Usando essas ferramentas que a gente tem hoje aí, que é YouTube, né? WhatsApp, Instagram, a gente vai estar usando também para estar pregando a palavra do Senhor, tudo para a honra e glória dele, amém? Tá aqui também meu irmão, grande homem de Deus que o Senhor tem colocado na minha vida. Agradeço muito e louvo a Deus pela vida dele, Johnny. A sua esposa Joyce está conosco aqui também, grande mulher de Deus, conhecedora da palavra, amém? O tema hoje deste podcast é a desobediência e as suas consequências, né? Tem muitas coisas também que para serem faladas, mas a gente vai fazer em outro podcast. Tem perguntas também que fizeram aqui pra gente. A gente vai responder algumas. Outras pode ser que não dê tempo, né? A gente vai estar fazendo outros podcasts, outras gravações e a gente vai estar respondendo, amém? O Júnior vai estar se apresentando para vocês. Fica à vontade, Júnior, tá em casa. O áudio tá tudo certo? Tá tudo ok? Tá, é que o pessoal está tudo ok. Graças e paz, pessoal. É isso aí, tudo que o Vitor falou, né? Algumas pessoas, ia ter mais pessoas que iam acompanhar esse trabalho, mas infelizmente muitas... Hoje teve coisas que atrapalhou um pouco delas estarem aqui, mas elas vão estar acompanhando depois. E é isso, né? A gente tá aqui para fazer o que Deus chamou a gente para fazer. É uma coisa nova para nós, é uma novidade, é algo novo para nós mesmo. E a gente, como diz o título mesmo, né? A desobediência ela tem consequências. E quando a gente obedece, tem consequências também, né? Então a gente vai fazer o que Deus chamou a gente para fazer, como diz o nosso amado pastor de Joyce. Tem coisas que Deus manda a gente fazer, mas a gente, na maioria das vezes, pode a gente não entender, mas Deus sabe de tudo e quando a gente obedece, a gente começa a entender também o motivo de tudo tem um propósito, nada é por acaso, e o segredo da nossa vida é a obediência mesmo, obedecer a palavra, né? A gente anda na palavra, a gente anda no caminho certo, fazendo a coisa certa, porque não existe nada mais poderoso que a palavra. Eu sou Johnny, essa é minha esposa, o Vitor. Aqui a gente tem um trabalho evangelístico, o nosso grupo chama Avivalistas. O Senhor, a palavra vai dizer que Samuel mesmo, né? Samuel, quando jovem, durante 3 vezes, né? Se eu não me engano, o Senhor fala com ele e ele não reconhece a voz do Senhor. Ele ouve, mas não reconhece a voz. Então você vê que tem... Às vezes a gente quer até obedecer a palavra, mas a gente ainda não conhece, né? E por que a gente não conhece a palavra do Senhor, né, Johnny? Fazer essa pergunta para você e a Joyce, né? Vocês podem estar respondendo. Porque tem pessoas que, principalmente aqueles que estão no início da conversão, né? Como eu lembro muito bem do início da minha conversão, e eu tinha bastante dúvidas, né? E eu queria andar na palavra do Senhor, mas não tinha muito conhecimento e aquilo, né? O Senhor, ele sempre fala conosco, quando não pela palavra, usa um profeta do Senhor, um servo, mas às vezes a gente não reconhece a voz do Senhor, acaba não entendendo aquilo que ele está pedindo pra gente fazer, né? O que você entende sobre isso, Johnny? Em relação à palavra, da gente estar obedecendo, querendo estar caminhando na palavra, né? A palavra ela é espiritual, a palavra é o próprio Jesus, né? Como a palavra do Senhor fala, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, né? Então a palavra, a versão fala que é Jesus, né? E realmente a palavra do Senhor é Jesus, né? É o verbo vivo, né? O verbo se fez carne. Antes de tudo, ele já existia, né? Mas a palavra, ela não é só uma palavra vazia. Essa palavra é o próprio Filho de Deus, é Jesus. Ela é vida, ela é Espírito. Mas para a gente estar caminhando nessa palavra, a gente precisa do Espírito Santo, o nosso ajudador. O erro de muitas pessoas é achar que só ela tem que merecer receber o Espírito Santo. E às vezes a gente cai nesse erro de pensar isso, mas não. O Espírito Santo está lá para nos ajudar. E o Espírito Santo, tudo que ele vai falar em linha com a palavra de Deus. Ele vai falar conforme a palavra do Senhor.
Ele nunca vai falar nada que é contrário à palavra de Deus. E a palavra do Senhor, ela nos conduz a tudo que é bom, né? Tudo que é, como diz Filipenses 4:8, né? Tudo que é bom, honesto, agradável, mandando a gente pensar, né? A gente pode colocar a palavra nesse contexto, que ela é o resumo da palavra, é tudo isso, né? E é o Espírito Santo que ele nos ajuda, né? Ele nos ajuda a orar na nossa fraqueza, ou seja, quando a gente não tem a habilidade para orar, para obedecer a palavra, né? Porque é um desafio, tem coisa que a gente precisa, tudo na verdade a gente precisa do Espírito Santo para estar nos ajudando, verdade, né? E o Espírito Santo, o Espírito ele anda com a palavra, né? A palavra, o Espírito Santo é o nosso auxiliador, é o nosso ajudador, é aquele que nos conduz, né? Aquele que vai nos dar a força. Às vezes a gente quer orar, mas a gente ora e depois não consegue ter uma consequência daquilo, como é que eu posso falar? Uma disciplina, né? Ou a própria palavra a gente busca, né? Porque a gente ouve pessoas falar da palavra, mas a palavra ela não é uma palavra simples, é o maior poder que existe. A palavra do Senhor fala que acima de Deus só o seu nome e a sua palavra. Então, nada é mais poderoso do que a palavra de Deus. E ela é espírito e vida, ela é capaz de separar o corpo da alma. Aleluia, do poderoso, espírito. poderoso. Ou seja, ela entra onde ninguém entra, onde nada entra, mas a palavra ela entra, ela faz todo o efeito, mas é o Espírito Santo que nos ajuda quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor Jesus, recebe Ele como Senhor e Salvador, aí o Espírito Santo vem habitar dentro da gente, aí a partir daí ele começa, o Espírito Santo habitando dentro da gente, ele nos dá aquela força que a gente precisa, a habilidade, né? Ele pega junto, mas ele não vai fazer sozinho, eu tenho que fazer a minha parte, ele faz é um conjunto, é uma equipe, só funcionam os dois. Eu dou o passo, Deus já deu o passo dele, né? Tudo que a palavra do Senhor fala em relação à vida, à piedade, né? Coisas boas para nós, o Senhor já nos deu. Aí a gente tem que fazer a nossa parte, mas o Espírito Santo nos dá a força necessária para a gente estar caminhando. O que a gente faz para ter essa intimidade, Joyce, com o Espírito Santo? Para sermos guiados pelo Espírito Santo, andar na palavra, segundo o Espírito Santo. Deus fala que o batismo do Espírito Santo é para todo aquele que crê. Aleluia. Então eu tenho que ter conhecimento de quem eu sou filha de Deus. E quando Jesus morreu na cruz, o pacote da redenção ele vai incluir várias coisas. Uma dessas é o batismo do Espírito Santo. Jesus falou lá em João que iria, mas que não nos deixaria órfãos, que ele enviaria o Consolador, que é o Espírito Santo. Lá em Atos, no capítulo 2, se eu não me engano, vai falar sobre a descida do Espírito Santo. Dali os discípulos foram revestidos de poder, porque o batismo com o Espírito Santo é o Espírito Santo sobre nós, né? Porque quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo está dentro de mim, mas quando eu sou batizada com o Espírito Santo, ele vem sobre mim. Isso daí é para todo aquele que crê. Então, se eu creio no batismo com o Espírito Santo, é para todo aquele que crê, então é para mim. Amém, verdade. Então, aí eu passo a ter o Espírito Santo dentro de mim. E as formas que eu vou ser guiada pelo Espírito é pela palavra de Deus e também pelo testemunho interior, porque como o Espírito Santo mora dentro de mim, ele vai me dar comandos, vai me dar direções. Às vezes eu não estou pensando em nada e Deus me dá uma direção, eu estou dirigindo e Deus manda eu ir por outra rua. Então eu tenho que ir por aquela outra rua, porque vai saber se naquela rua vai ter um acidente. Às vezes é um livramento, é um livramento. E a gente é como bebê. Deus ele vai nos dando pequenas estratégias, pequenas direções, a gente vai seguindo, é como se fosse um escada, e a gente vai subindo de degrau em degrau, até chegar onde o Senhor quer que a gente chegue, que é a obediência, né? Gera bênção. Então, é nas pequenas coisas que eu vou sendo obediente e o Senhor vai me colocando em coisas maiores. Né? Lá em Oséias fala que o meu povo é levado cativo por falta de conhecimento e o conhecimento na palavra de Deus. Tem várias vertentes aí que ensinam várias coisas, mas tudo aquilo, eu posso ouvir tudo, mas eu tenho que passar pela peneira do Espírito Santo e pedir para que os olhos do meu entendimento sejam abertos. Quando eu peço para que os olhos do meu entendimento sejam abertos, eu vou ter discernimento espiritual. Amém, né? verdade. Então, muitas coisas que as pessoas falam sobre o Espírito Santo. Tem que jejuar, tem que fazer várias coisas. Claro, o jejum, ele não vai me dar nada e nem vai mudar Deus. O jejum com o Espírito Santo, ele vai me tornar mais espiritual. Eu vou ter maior afinidade com Deus, com o Espírito Santo. É verdade, né? Aceitar Jesus é quando eu faço Ele como Senhor e Salvador da minha vida. Então eu andava no mundo das trevas, né? No mundo do pecado.
E Jesus, pela sua infinita bondade, foi lá e me salvou. Eu aceitei a Jesus, eu tenho 16 anos, aconteceram algumas coisas. Outro dia eu conto, não cabe aqui agora, né? Que a gente já vai terminar a live. Mas enfim, eu permaneci firme até hoje. Isso foi a melhor coisa, né? Aconteceram muitas coisas. Tem 8 anos que eu sirvo a Jesus e muita água passou debaixo da ponte. Muita água mesmo, né? Então ali foi um tempo de plantação, né? Onde Deus provava a minha fé. Aconteceram muitas coisas. Só que assim, Deus não estava colocando nenhuma prova na minha vida, porque Deus é bom e Deus não prova ninguém. Ele prova a nossa fé e permite, né, algumas situações para que a nossa fé seja provada, né? Para que a gente venha chegar à estatura de varão perfeito. Então, como foi a pergunta mesmo? A primeira vez que você aceitou, obedeceu, né? E qual foi o resultado disso? O resultado disso é tudo que a gente está colhendo, né? Porque a Bíblia fala que se eu negar Jesus diante dos homens, ele vai me negar diante dos anjos que estão nos céus. Então, muitas vezes eu vou aceitar Jesus na igreja, mas vem uma situação por fora, com amizade, com alguma coisa, e eu vou e nego a Jesus, né? Então, para a glória de Deus, não me vangloriando, até hoje eu não neguei Jesus, eu continuei firme até hoje. Glória a Deus. Como diz lá no Nordeste, o sangue deu no meio da canela. Amém. Mas eu não neguei Jesus, né? E o Senhor sempre falava comigo. Talvez possa ter até pessoas aí que não entendam, mas uma vez eu estava no meu quarto, quando eu morava lá na Pedra, e Deus falou assim para mim. Foi a primeira vez que eu ouvi Deus falar: arruma o seu quarto, que hoje eu vou te visitar. Eu pensei que eu estava doida. Mas não, era Deus falando, mas eu não tinha o entendimento, porque eu era de uma igreja militante, eu não sabia. E aí Deus falou por 3 vezes, e eu arrumei meu quarto. E aí quando foi, acho que uma meia-noite, um clarão de glória invadiu meu quarto, que os meus cabelos dos meus braços ficaram todos arrepiados. Foi uma luz, uma presença de Deus tremenda, né? Então foi isso, a melhor coisa que eu fiz, a melhor experiência de obediência foi ter aceitado Jesus. Amém. Essa é para todo cristão, né? Que permanecer ali, firme no prumo até Jesus voltar. Glória a Deus. Né? As outras coisas que acontecem, né? São coisas da vida, né? Vão ter tribulações, mas vão ter bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. E quando a tribulação e um momento difícil vier na vida de Vitor, na vida dele, ou na vida de quem está me ouvindo, a gente só pensa um pensamento por vez. Então, em vez de pensar no problema, pensa na palavra. E fala ela. Esse é o resultado para que a gente saia do problema. Porque tem muita gente com ansiedade, com depressão, porque fica ali preso no problema. Foca no problema. A gente tem que focar no Senhor. Começa até a alimentar aquele sentimento, né, de depressão. Ouvir músicas tristes, depressivas, né? Muita coisa também aí do meu gospel, né? Que tem música que se você ouve o meu gospel, que assim que você ouve, você já lembra de uma situação que aconteceu há 1000 anos atrás e fica triste por causa dela. Também a gente tem que ter cuidado, porque nem tudo que tá no meu gospel é pra gente ouvir. É verdade. Inclusive o meu pastor, né? Pastor Wilson, que não está entre nós mais, né? Mas um grande homem de Deus aí, encerrou a carreira e guardou a fé. Um grande homem de Deus. Ele falou uma vez isso, né? Acerca de um louvor, não vou falar o nome para não causar polêmica. Mas esse louvor, ele trazia isso, né? Ele falava de situações assim que fazia. Até eu, quando eu ouvia, já lembrava do que eu tinha passado, eu já tinha até superado e, meu Deus, começava a querer chorar de novo. Já tinha passado, já tinha vencido. E ele falou uma vez: eu não gosto desse louvor, não. Esse louvor aí é meio pra baixo, a gente é vitorioso, a gente tem que louvor é aquele que você louva a Deus, né? Não que. Verdade. Né? Mas entende, tem muitos louvor que realmente às vezes a pessoa está passando por aquilo no momento e você ouve e aquilo fala com você, né? Mas nós não podemos ficar alimentando isso, é verdade. Ouvindo aí, até músicas seculares, né? Muitos ouvem, né? Músicas assim, seculares. Tem louvores até bonitos, né? Tipo, assim que é lindo, né? Mas só que a letra, né? Você tá na palavra andando de uma maneira e você tá cantando outra coisa. Né? E a palavra, a morte e a vida depende da língua, do que a gente fala. A palavra tem poder, então, né? Tem que ter cuidado no que a gente tá falando, né? Músicas bonitas, mas é totalmente fora de pessoas que não tá no entendimento da palavra, né? E isso é um perigo, isso é uma consequência terrível, assim. Aí depois começa a acontecer as coisas na vida da pessoa, a pessoa não entende, né? Por quê? Porque você tá falando contra a palavra, tá desobedecendo, né? Então, tudo que a gente planta, a gente colhe, né? Precisa ver, né? Mas amém. Amém. Então é isso, vamos estar encerrando, pode encerrar, cinegrafista aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Muito obrigado. E vai vir muito mais aí, muitas coisas vêm pela frente aí, amém? Continua aí nos acompanhando aí.
que tem novidades aí pela frente. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, a família de cada um de vocês. E você que precisa de oração, irmãos, você que quer uma oração, pode estar colocando aí com a sua oração em prol do quê? Ou então coloca só teu nome aí e precisa de uma oração, a gente vai estar orando pela tua vida, amém? Deus conhece e sabe de todas as coisas, a sabedoria do Senhor é insondável, amém? Coloque aí se você precisa de oração, amém? Alguma dúvida que não foi tirada, coloca aí também. Vão ter outros podcasts, a gente vai estar tirando dúvidas aí. Algum assunto aí que você queira que a gente esteja falando aqui, coloque aí também, amém? A gente vai estar olhando todos os comentários aí. Muito obrigado, Deus abençoe. Até a próxima.